Queria que vocês abrissem a Bíblia em Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 29. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 29. Diz assim: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, e não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Agora abra comigo em Marcos também, capítulo 6, versículo 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite. Veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Eu li esses dois textos para que você pudesse compreender o que nós iniciamos falando semana passada. Que a Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes. Reis governam. Reis têm autoridade delegada dentro de uma esfera de influência. Reis governam a terra. Sacerdotes governam os céus. De que forma? Através da oração. Então Jesus, como nós vimos vou ficar mais aqui no capítulo 1, né, você percebe que aonde ele ia, ele obtinha vitórias sobre doenças, enfermidades, as situações que as pessoas estavam enfrentando em seu tempo. Mas por que ele tinha tamanha autoridade para governar na terra? Porque ele era um rei e era um sacerdote. Às vezes nós gastamos muito tempo tentando resolver problemas, quando que se nós entendêssemos o que é um sacerdote, resolveríamos com mais facilidade as coisas. Então a gente passa alguns minutos em oração e alguns dias tentando resolver o problema. Jesus fazia o inverso. Ele passava algumas horas com o Senhor e em menos de um minuto ele resolvia os problemas dele e dos outros.
reis e sacerdotes. Quando você olha para o contexto bíblico, né, você vai estudando, existia, claro, o sacerdócio levítico foi uma consequência, não era o propósito de Deus. O sacerdócio que Deus queria que o povo exercesse fosse segundo a ordem de Melquisedeque, da qual Jesus fez parte. Por quê? Porque o sacerdócio levítico era restrito a uma tribo. Quem era sacerdote tinha acesso ao quê? A presença de Deus. Eles ofereciam sacrifícios pelos pecados das pessoas. Isso significa o quê? Que um sacerdote, ele é um intercessor. Ele intercede por outros. Mas ele não só oferecia, né, sacrifícios pelos pecados. Ele oferecia holocaustos, simbolizando o quê? A adoração a Deus. Essa era a parte principal do sacerdócio. Então Jesus, ele se torna um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e vai dizer em Hebreus capítulo 10, a palavra de Deus, né, que todos nós temos acesso à presença de Deus. Não somente, e fala lá sobre que entrai, né, com intrepidez no Santo dos Santos. Porque Deus, todo que Deus fez e ensinou era uma figura, no Antigo Testamento era uma figura. Então nós vemos o tabernáculo de Moisés e o tabernáculo e o templo de Salomão. Nesses dois haviam 3 compartições, né? Os átrios, o santo lugar e o santo dos santos. O santo dos santos, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Uma vez por ano só, no dia da expiação. Mas Deus, através daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e da sua ressurreição, Ele abriu um novo e vivo caminho, na qual nós temos acesso à presença gloriosa de Deus. Quando a gente fala isso, às vezes a gente talvez não aprofunde nisso. Por quê? Eu fico vendo algumas pessoas, né? Tiram foto quando encontram uma pessoa famosa, né? E toda feliz. Como se tivesse assim, no outro mundo. Não é? Uma pessoa famosa encontrou, sei lá, alguém aí e tal, que é conhecido na sociedade, aí tiram um selfie, posta lá nas mídias, olha com quem eu estou. Mas não posta, olha, lá no seu quarto, lá de joelho, né? Olha com quem eu estou. Não precisa postar, né? Mas você não acha que a gente deveria ter algo mais dentro de nós? Uma alegria maior? Puxa, eu tenho acesso a Deus. Meu Deus, olha que milagre. Eu tenho acesso a Deus. Eu nunca vi uma pessoa dizer isso. São poucas as pessoas que valorizam isso. Mas se está lá junto de alguém famoso, aquela alegria, né? Pede autógrafo, tudo, né? Não está errado fazer isso, nem, quer dizer, desde que não seja uma idolatria, né? Mas a gente muitas vezes não tem o mesmo entusiasmo para com Deus. E o grande benefício, nem sei se a palavra certa é o benefício, mas a grande honra, melhor dizendo, é a gente ter acesso à presença de Deus, por meio da oração. Você vai perceber que Jesus não fazia nada sem orar. E toda vez que ele orava, e orava mais, é porque ia acontecer algo maior. Então ele governava na terra, governando nos céus, adentrando na presença de Deus e recebendo de Deus. É uma coisa tão simples. Irmãos, você não vai ver dificilmente, eu acho que impossível, você vê alguém que esteja sendo usado por Deus que não tenha uma vida com Deus, uma vida de oração. E quando eu falo uma vida de oração, não significa ficar ali pedindo 10 minutos. Não é esse tipo. E tem muita coisa para falar, podia abordar muitas coisas, mas eu queria ensinar o que eu tenho aprendido.
Por exemplo, vou ministrar. Todos os dias sempre tem algo, né? Mesmo que não tiver. Eu procuro ter um tempo de qualidade com o Senhor. Daí, arrumei um lugar, jogo um colchão lá e estou lá. Então o povo de casa sabe que se eu estou lá é porque eu estou orando. O pai não está fazendo nada? Não, estou orando. Olha, essa coisa é mais importante que existe na vida. Porque através da oração, irmãos, nós ganhamos guerras, ganhamos batalhas, para depois elas se manifestarem na terra. Através da oração, nós somos fortalecidos por Deus. Quando Isaías diz assim, quem espera no Senhor, renovarão suas forças, subirão como águias, né? Correrão e não se cansarão. É quando você espera em Deus no seu momento de oração. Você é renovado por Deus, você é fortalecido por Deus, você é revestido por Deus. Para enfrentar o quê? As lutas que enfrentamos no nosso dia a dia. Mas não só para enfrentar, mas para prevalecer. Assim se movem reis e sacerdotes. O que acontece muitas vezes é que a gente pensa que estamos no tempo do tabernáculo de Moisés. Por quê? Porque só quem oferecia sacrifício eram sacerdotes. O povo entrava no átrio, trazia lá o sacrifício, mas não fazia o sacrifício. O que simboliza isso? São as situações que a pessoa às vezes, por não ter a vida de oração, tal, né, então ela só entra até o átrio, daí alguém tem que fazer a oração por ela. E esse não era o desejo de Deus. Porque todos nós temos acesso à presença de Deus. Na oração, como eu disse, irmãos, muitas batalhas elas são vencidas. Então eu digo para você, se você investir tempo com o Senhor, vá aumentando pouco a pouco, você vai ver que aquilo que você demorava um mês, um ano para se solucionar, para se resolver aquilo lá, você vai resolver muito mais rapidamente isso. Por quê? Deus vai te capacitar. Aquilo que você teme, que muitas vezes seu coração está ansioso, preocupado, por causa de muitas situações, se você entrar na presença de Deus e ficar lá na presença de Deus em oração, tudo isso vai ser dissipado, e aquilo que é o caráter, o atributo de Deus, lhe será acrescentado. Toda coisa boa que há em nós, gente, não é nosso, foi Deus que colocou em nós. O que é ruim é o que Deus quer tirar, mas o que é bom foi Deus que pôs. Por exemplo, você tenta ter fé, nunca vai conseguir. Se Deus não te der graça para isso, não. Porque tudo vem dele. A Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O que significa esse versículo? Tudo se inicia nele, o processo é nele e o final é para ele. Tudo está em Deus. Tudo na nossa vida. E a gente então, talvez que eu me recorde, os discípulos só pediram duas coisas. Tanto que Jesus vai dizer em João 16 para eles pedirem. Jesus queria abençoar eles. Mas eles só pediram duas coisas, que eu me recorde na palavra. Uma é, João e Tiago, Senhor, deixa-nos sentar do lado direito e do lado esquerdo quando o Senhor vier na glória. Um pedido egoísta, né? Dentre os demais, queriam ficar famosos. Mas teve um discípulo que fez um pedido tremendo. Senhor, ensina-nos a orar. Porque eles nunca viram alguém orar como Jesus. Jesus orava, as coisas aconteciam. É igual a nossa irmã Dona Luísa, né? O apelido dela, Dona Luísa deve estar nos assistindo, é metralhadora de Jesus. Porque acerta o alvo, e potente. Então,
foi uma das coisas mais sábias que Jesus fez, um dos discípulos fizeram. Senhor, ensina-nos a orar. Por quê? O sacerdote, ele representa Deus na terra e representa o povo diante de Deus. Então, o que Jesus fazia? Ele ia até Deus, não só para buscar a Deus, mas muitas vezes representando o povo na terra. Quando ele saía, ele representava Deus na terra. E aí ele curava pessoas, ministrava vidas, ensinava, porque tudo isso fazia parte do quê? Do sacerdócio. Então, se a gente descobrir, encontrar o caminho de como realmente a gente ter uma vida satisfatória de oração, irmãos, nada será impossível. Nada será impossível. E todos podem alcançar isso? Pode. Todos nós podemos. Não é só o pastor, não é só a dona Luísa ou qualquer outra líder da igreja que Deus ouve. O que basta, é a gente aprender e praticar. E é sobre isso que eu gostaria de falar, como ser um sacerdote assim, que a gente está aprendendo ainda nessa caminhada, de você trazer os céus à terra, de você ver as coisas acontecendo, de Deus te usar para governar a terra, aprendendo o quê? A governar os céus. Entenda, você precisa entender, que a essência da oração não é pedido, é comunhão, é relacionamento com Deus. É isso. É a coisa mais importante que você precisa compreender na oração. Por quê? Senão vai se tornar um eterno pedinte. Mas nós não chegamos... Quando os sacerdotes chegavam à presença de Deus, eles não chegavam para pedir, eles chegavam para oferecer algo. Ofereçam ações de graças, ofereçam louvores, ofereçam sacrifícios. Então, quando nós nos achegamos a Deus, não é para pedir somente, é para a gente dar, porque tudo vem dEle, tudo é para Ele, e nós nos chegamos para Ele, Ele é a fonte de todas as coisas, podemos pedir sim, mas nós devemos chegar com um coração voltado para Deus, para oferecer algo para Ele, porque Ele é digno. Daí Jesus vai dizer, por isso que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Porque quando você dá o seu louvor, dá a sua adoração, você oferece o seu sacrifício de louvor a Ele, Ele vai responder dos céus para a sua vida. Por quê? Você oferece algo a Ele e você obtém dEle o favor dEle para aquilo que você precisa. Por isso, quando eu vou orar, eu espero em Deus, para no meu coração ter paz, porque eu sei que quando a paz entra, eu sei que eu tenho o favor de Deus. Se você vai lá, faz uma oração breve, e daí você sai lá todo angustiado, todo preocupado ou ansioso, é porque essa oração não chegou aos céus. O sinal de Deus, de que quando no momento de comunhão temos com Deus, alcançamos o favor de Deus, é o quê? É a paz de Deus, ou a alegria de Deus. Então existem momentos, estamos lá com aquela situação complicada, sabemos como resolver, já tentamos de tudo, como aquela mulher que estava com fluxo de sangue, e já se passaram 12 anos, já gastamos tudo que tínhamos e não conseguimos resolver. Daí a gente pensa, bom, já tentei de tudo, agora só Deus na causa. Não, era Deus na causa desde o início. Só que tentamos resolver a maior parte das nossas situações, dos nossos problemas com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria força, e as coisas não se resolvem. Mas nós temos acesso à presença de Deus. Aí você tira o selfie, olha na presença de quem estou, glória a Deus, do Senhor.
Gente, às vezes assim, né, quando eu venho pregar, né? Às vezes Deus dá a palavra a semana, mas tipo hoje assim, eu passo quase o dia todo orando. Pode parecer que não, mas orando, mergulhando no azeite de Deus, para ter algo de Deus para te dar. Porque eu posso pregar qualquer palavra, eu vou fazer na anotação, então tem lá, e aí daí eu olho a lista, vou pregar isso hoje. É a palavra de Deus, mas talvez não seja o que você precisa, e nem seja o que Deus quer falar. E nesse tempo, irmãos, o melhor lugar para a gente estar, eu vi a mensagem, o título, né, da mensagem do apóstolo Coraiola ontem, né? O céu não está em lockdown, e não está mesmo, o céu está aberto. O céu está aberto para aqueles que amam a Deus. Gente, pode o governador, quem quiser fazer o que for, mas não vai proibir a gente de buscar a Deus. E Deus é o que basta na nossa vida. Não tem outro que vai resolver a nossa situação. Tem gente boa, trabalhando em favor do Brasil, tudo, glória a Deus. Eles sem Deus não vão conseguir, nós sem Deus muito menos. Nós precisamos de Deus. Se há um lugar, né, é entrar no nosso quarto e falar: Deus, estou aqui. Tati, essa foi boa, né? Estou aqui na tua presença, Senhor. O negócio está pegando fogo lá fora, mas a Bíblia diz que quem habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, e diz: o Senhor é meu refúgio, meu baluarte, mal nenhum sucederá. Falei: é aqui mesmo que eu quero estar, Senhor. Deus, ninguém tem a solução para isso, mas eu sei que o Senhor tem. E vou orar até Deus dar o veredito final ao meu favor. Porque se Deus tem uma promessa na sua palavra, é certo que Ele vai cumprir. Basta eu fazer a minha parte. Então, gente, às vezes eu lembro uma situação tal, era um problema lá que tinha que ser resolvido. No dia seguinte, e eu estava assim, falei: meu Deus, né, como que vai ser isso? Fiquei a noite toda orando. Tipo assim, umas 6, 7 horas que eu me lembro, nem dormi. Mas quando foi de manhã, o problema estava resolvido. E não tinha outro jeito se Deus não entrasse naquilo. Então, gente, Deus é maravilhoso. Deus pode mudar a nossa história. Agora, como é que fazemos isso? Porque a Bíblia fala que a gente não sabe como orar, né? Não sabe como orar como convém. E nem adorar. Então, a gente tem que ter alguém que nos ensine, certo? Quem que nos ensina, gente? Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo está aqui só de, como se diz, de enfeite na nossa vida? Não, Ele veio para nos ajudar. Veio para nos ensinar a orar. Eu sei que você pode aprender com pessoas também, tá? Então, por exemplo, às vezes a gente está ministrando e eu falo assim: ora assim. Eu vou falando, você vai repetindo. Que eu estou ensinando ela como tem que orar naquela situação dela. Para ela aprender. Tá? Mas nós temos, além da palavra de Deus, é claro, né? Nós temos o Espírito Santo. E tem coisas, irmãos, que a gente nem sabe como orar. Eu olho assim e penso: meu Deus, como que é que ora? Manda fogo, destrói, mata, pede misericórdia. Eu nem sei, Senhor, se eu libero um decreto para acabar com essa casta aí. Mas o Senhor deve saber como deve fazer. E eu quero te dar o segredo, que muitos aqui estão aprendendo, quem está nos assistindo também. 1 Coríntios 14. Deixa eu ver o versículo aqui. Versículo 1 Coríntios 14, versículo 14 e 15. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Irmãos, uma das coisas mais poderosas que eu tenho aprendido e feito na minha vida é isso aqui.
nem tanto cantar, que eu já canto bem mesmo, então não tem problema. Mas orar não sei não. Daí, oração em línguas. A oração em línguas é uma chave poderosa de Deus, gente. Porque Deus vai nos ensinar a orar, mesmo que você não sabe o que está falando. Mas como que funciona assim, irmãos? Fala assim, eu vou te explicar isso aqui. Então fala assim, que quem ora em outra língua, quem fala em outra língua deve orar. Se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Então significa que quando eu oro em línguas, eu estou orando em espírito. E de fato eu estou orando, mesmo sem entendimento, tá? E fala que a minha mente fica infrutífera. Que mente? A mente grega, a mente racional que vai ficar, porque você fica orando uma coisa que você nem sabe o que está falando, sua mente entra em parafuso, até porque, meu Deus, o que é isso? Isso daí, quando a mente fica assim, é porque nós estamos muito com pensamento racional, e que impede a gente de viver o sobrenatural de Deus. Mas se eu oro em espírito, de fato eu vou estar orando, assim como a adoração é em espírito também. E não está falando que é espírito de Deus, é o espírito do homem, nascido de novo. Então, boa parte das nossas orações é assim, até chora, mas é alma pura. É muito emocional. E Deus não visita, não responde. Você pode chorar, porque se não tiver fé não adianta. E a fé está onde? No Espírito. E se a alma preocupada, ansiosa, meu Deus, toda essa situação, e aquela preocupação toma conta da pessoa, isso é alma. Não estou dizendo que não pode fazer isso, tá? Mas a gente pode orar para que isso cesse na nossa vida. E daí a gente vai encontrar um lugar de paz e de vitória. Mas olha só, quando você começa a viver e praticar isso aí, então o que acontece? A gente vai orando em línguas, vai orando, e Deus vai trazendo a sua mente como é que tu tem que orar por aquela situação com entendimento. Por isso que lá vai dizer, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Não é, o orar na mente aqui não significa ser tipo assim. Não é isso. É orar com entendimento. Isso com entendimento na nossa língua. Em português, se você quiser orar em inglês também, pode orar. Mas é com entendimento, mas não é ficar assim, conectando. Não é nesse contexto que está dizendo. É que Deus vai trazendo o quê? A revelação, gente. A revelação. E mesmo que não traga, quando eu tenho ensinado isso nesses últimos meses, constantemente, porque a boa parte da igreja é almática, assim como nós já fui também, sou menos hoje. Mas de tanto praticar, de tanto orar, descobri que existe um lugar de paz. E quando a gente fica orando, e quando vem a paz é porque você teve vitória. Eu falo assim, Senhor, tem essa situação aqui, não sei nem como orar, mas eu sei que o Senhor sabe. E eu peço que o teu Espírito interceda por mim. Faço exatamente isso. Daí, começo a orar em línguas. Fico orando. Às vezes, gente, de madrugada, hoje, graças a Deus, nem há muito tempo isso não acontece, né? Mas acordar de madrugada, assim, preocupado. Nem sei com o que, mas estava preocupado. Então, eu acostumava acordar, tipo 3 da manhã, 4 da manhã. Nem era porque eu queria, que eu era espiritual, estava acordando de madrugada, não era acordado. Ou era um anjo ou um demônio que vinha me acordar para orar. Até um pastor falou assim, ô Márcio, você não está acordando mais nessa hora? Eu falei assim, então, trocou de anjo, agora o anjo é outro, mudou o fuso horário e eu acordo mais tarde. Falei assim, vou mandar esse anjo que me acordava 3 da manhã para te acordar agora, vai ficar contigo. Fica com você esse daí.
Mas daí, diante daquela situação, o que eu ficava fazendo? Orando em línguas. Orando em línguas. Até Deus dar a vitória. Por isso que foi um treinamento isso, gente. Hoje, assim, claro, eu fui compreendendo melhor tudo isso, e hoje é mais fácil. Mas se eu precisar ficar 3, 4, 5 horas orando, eu vou ficar. Até ter vitória. Porque é na oração que nós obtemos as vitórias. É na oração que a gente obtém o favor de Deus. O favor de Deus você obtém quando você obedece a Deus também, tá? Tem que andar em obediência. Tem que buscar andar em obediência, né? Mas quando você oferece o seu louvor, a sua adoração, e aqui diz, cantarei em espírito, depois cantarei com a mente, né? Então, quando você está diante de situações que você precisa da bênção, do favor de Deus, a gente, na verdade, precisa para tudo, né? Mas todos os dias você entra lá, você pode cantar em línguas, ou ir louvando a Deus, vai louvando ao Senhor. Por quê? Porque da mesma forma, gente, você vai saber dentro de você que você tem o favor de Deus para aquilo. Então, o desafio pode ser grande, não importa o tamanho do desafio. O que a gente precisa é ter aquela convicção do nosso coração que Deus vai nos dar vitória sobre aquilo lá. A gente sabe que Deus é maior, né? Na mente, mas às vezes no coração não. A gente não tem convicção de que aquilo, né, nós vamos prevalecer sobre aquilo lá. Então eu sei, quando eu estou preocupado com uma coisa, na minha mente eu conheço as palavras, eu sei das promessas de Deus, mas na minha mente está aquela luta lá, aquela batalha. Por quê? Porque há uma luta nos céus. Está havendo uma luta nos céus. Uma batalha espiritual está acontecendo. Para quê? Para que eu não creia, para que eu não vença, para que eu não tenha sucesso sobre aquela situação. Então hoje a gente sabe, irmãos, é entrar na presença de Deus e começar a orar, que é vitória na certa. É vitória na certa. É algo assim maravilhoso. E só quem pode fazer isso é quem? Quem entende sobre sacerdócio. No sentido de a coisa simples, irmãos, orar. Como eu disse, se gastássemos mais tempo orando, resolveríamos os problemas em menos tempo. Porque Deus tem estratégia para tudo. Deus tem. Para qualquer situação. Se o mar está fechado na frente e atrás está o faraó, Deus abre um caminho onde não tem. Isso aí me marcou profundamente. A situação pode estar desesperadora, mas Deus acalma a tempestade. Deus muda a história. E o que a gente precisa é de Deus. A nossa busca a Deus revela a nossa dependência de Deus. Ou seja, quanto menos a gente busca a Deus, significa que estamos dependendo menos de Deus e mais de nós. E aí é quando as coisas realmente não vão para frente. Mas quanto maior for a nossa busca a Deus, maior é a nossa dependência de Deus. E quando as coisas acontecerem, a glória é de Deus. Porque a gente sabe que sem Ele nada podemos fazer. Nada podemos fazer. É simples assim, gente. Como reis e sacerdotes, governamos os céus e trazemos à terra o governo de Deus, porque recebemos dele e transmitimos aqui na terra. Eu fico pensando, né, tipo assim, algumas pessoas até têm nos conhecido, tal, assim pela internet. Daí quer andar junto. Eu fico pensando, meu Deus, tente conhecer quem que você quer andar, porque uma coisa é a gente estar cheio de Deus, outra coisa é a gente estar carnal. Mas quando você busca a Deus, você ora em línguas, você adora em línguas, você ora em entendimento, canta com entendimento, a glória de Deus vem sobre nós.
nos enche, e a gente fica cheio de Deus. E nós criamos ao nosso redor um ambiente de glória. E um ambiente de glória vai haver manifestação de Deus. Vai haver um mover de Deus. Os anjos de Deus vão operar algo. O que eu tenho dito, e aprendido o que nós mais precisamos é a presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, em tudo que envolve a todos nós. Eu, antes do culto aqui, eu vi, as pessoas estavam felizes. Estavam conversando felizes, Mas já houve um tempo que estar na igreja não era uma coisa assim que estava tão animado. Hoje assim, eu mesmo não vejo a hora de vir para a igreja para ver o que Deus vai fazer. Não é que Deus só faz na igreja, Eu não sou religioso, mas eu sei que Deus vai fazer algo. Se alguém está cansado, vai sair daqui renovado. Se alguém está doente, vai sair daqui curado. Por causa do pastor, não, também não é por causa de Deus. Porque Deus está movendo. E estamos nesse mover. Então eu sei que por onde passar as águas do Senhor, vai haver cura, vai acontecer alguma coisa. Sabe, isso é tremendo, gente. Coisa boa na vida. Irmãos, eu nunca desfrutei tanto disso, me alegrei tanto no Senhor por isso. Antes eu orava e as coisas não estavam acontecendo. Mas eu sabia que uma hora ia acontecer. Ia haver o romper da represa. Porque, irmãos, não há nada que seja impossível para Deus. Eu sei que você sabe, mas eu estou dizendo aqui. Eu digo aqui, eu e Jojo, nós estamos vivendo realmente um tempo assim, tremendo, Deus está fazendo muitas coisas. Daí eu falo, Jojo, passaria tudo de novo que passamos, só por ter esse momento com Deus. Não é porque é bênção, não, por causa de Deus. Eu me sinto como aquela navio à vela que Deus está soprando, eu estou sentindo esse sopro de Deus, gente. Mas é algo tremendo, não é porque a gente merece, gente. É porque Deus nos constituiu reis e sacerdotes. E podemos governar sobre as situações. Se houve lá um problema, tal, eu vi uns testemunhos tremendos no passado, da Heidi Baker, tal, diante da situação, e ela alegre, feliz, falei assim, Deus, um dia eu chego nisso aí também. Eu quero viver isso. E se eu ouvia, acho que muitos de vocês conhecem, já ouviram ela, Ela ria, e aquela coisa toda, os problema grande, mas havia uma alegria de Deus. Eu disse, meu Deus, se ela tem, a gente também pode ter, porque isso vem do Senhor. Então, irmãos, quando nós atuamos como sacerdotes, governamos os céus e trazemos à existência à terra o governo de Deus, sobre as situações, sobre as circunstâncias, sobre os problemas. E isso é maravilhoso, gente, maravilhoso. Deus é bom, amém? Glória a Deus. Quero que você saia daqui hoje sabendo que Deus está vivo. Aí você pensa assim, pô pastor, daí eu sei, Mas Ele quer estar vivo na tua vida. Ele quer reinar na tua vida, na nossa vida. Para que a gente não vive de religião, só ouvindo outros falarem, enquanto nós também temos acesso à presença de Deus. Quero ver com vocês um personagem no Antigo Testamento, Daniel, capítulo 6. Como esse texto aqui, até hoje, Deus fala comigo quando eu leio. Tem sido uma das inspirações. Diz assim, no versículo 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino, Daniel 6, a partir do versículo 1.
Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas ou governadores, que estivessem por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, olha só, eu vou ler algumas partes ainda desse texto, mas para você compreender, né? Daniel também, ele não era da tribo ali de Levi, mas ele era um rei e um sacerdote. Por quê? Ele influenciava a sociedade na área de atuação dele. Lembre que ele foi levado como um escravo para a Babilônia. Se tornou um eunuco lá. Mas, em vários governos, ele foi pessoa de autoridade, de influência. Num contexto religioso, espiritual, mais terrível possível, porque ele estava na terra dos inimigos que destruíram Israel e provavelmente mataram muitos dos seus, e o levou como escravo. Mas a Bíblia diz que no reinado de Dario, Dario se distinguiu. Por que ele se distinguiu, gente? Será porque ele era bom? Ele estava sim dentro do dom dele, dentro do chamado dele. Mas o que fazia ele distinguir não era só isso. O segredo era o quê? O que era o costume dele todos os dias? Todos os dias ele orava 3 vezes ao dia. E não era só na hora do café da manhã, do almoço e da janta. Que eu sei que vocês oram 3 vezes por dia, uns oram até umas 10 vezes por dia. Cada refeição, obrigado, Senhor. Mas não foi só nisso. Era costume dele. Era um hábito dele. Todos os dias. Por quê? Porque na presença de Deus, nós recebemos algo de Deus. Algo de Deus nos é acrescentado. E isso fez que ele se distinguisse dos demais. Não somente isso, né? Diz que nele havia um espírito excelente. Porque a excelência faz parte de Deus, né? Daí procuraram achar nele, mas não acharam culpa nenhuma. Olha só, o cara era tão certo, que não acharam nada. Agora, será que só foi a educação que ele recebeu dos pais? Também. Mas provavelmente, porque lembra quando Isaías tem uma experiência com Deus, a vida dele é mudada? Em Isaías capítulo 6, por quê? Porque na presença de Deus, no tempo com Deus, o que está de errado conosco, Deus vai mostrar aquilo que precisa ser corrigido. Por quê? Deus é santo,
Santo, santo, santo. É o Senhor. Quando você adentra no Santo dos Santos, é certo que algo vai mudar na nossa vida, gente. Não tem como. Porque Deus perscruta até as profundezas do nosso íntimo, as motivações do nosso coração, aquilo que realmente move a nossa vida. E Deus nos, vamos dizer assim, de uma forma não dura, mas você sabe quando Deus quer que muda algo na sua vida. Por quê? Estamos na presença do Senhor. É diferente quando alguém só te diz que você está errado em algo, mas dentro de você, você acha que está certo. Mas quando você vai para a presença de Deus, você está na presença de Deus, Deus te convence do que precisa ser mudado. E eu sei que uma das razões que ele era uma pessoa correta a ponto de ninguém encontrar nada, é porque ele orava a Deus todos os dias. Então ele era um sacerdote, ou seja, ele entrava, vivia na presença de Deus, saía do seu tempo de oração para fazer diferença na sociedade. Um rei e um sacerdote. Quando ele ouve toda essa situação, o que ele faz? Deixa de orar? Eu acho que se fosse no Brasil, muita gente ia ficar feliz. Aí já pensa, ó Deus, tem que obedecer os governantes. Então está dizendo que eu não posso orar ao Senhor. Já não orava, né? Então já aproveita para ter uma justificativa. Mas ele não faz isso. Ele continua fazendo o que ele sempre fez. Foi um hábito que ele estabeleceu na vida dele. E não só ele, gente. Você pode olhar para a Bíblia, todas as pessoas que aí estão, talvez em alguns momentos não é citado, mas o fato é que todos eles exerceram seu sacerdócio. Em outras palavras, oravam continuamente a Deus. Não uma oração de pedido. Lembra que eu disse que o sacerdote entrava na presença de Deus sempre para oferecer algo. Seja ações de graças, sejam sacrifícios, sejam louvores. Primeiro damos a Deus. Quando fazemos isso, destronamos o nosso eu, a nossa vontade do nosso coração. E aí estamos aptos para receber o que Deus tem para nós. E Deus faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Daí, diante dessa situação, ele é levado à cova dos leões. E ele vai tranquilo, porque ele sabia que não tinha culpa nenhuma. Deus o livra dessa situação. Quais são os seus maiores temores? Existe um Deus que quer tomar isso de nós e colocar nesse lugar dos temores, paz. Mas se nós estivermos dispostos a entregar em oração e buscar ao Senhor, amém? E daí então nada acontece com ele. Não vou ler todo o texto aqui, tá? Depois você pode ler, mas para você entender, né? Ele governava os céus, no sentido de que ele obtinha de Deus a bênção, o favor de Deus, a paz de Deus, o poder de Deus, para ele depois ele manifestar na terra. Terra e céus, céus e terra. Várias vezes você vai ouvir essa palavra no Novo Testamento. Por quê? Porque quem governa os céus, quem vence nos céus, vence na terra. Um sacerdote que sabe receber de Deus no seu tempo de oração, certamente ele vai manifestar o seu governo aqui na terra. Então estou mostrando aqui Daniel para você entender que não é só dentro de um contexto de igreja, está dentro da igreja, ministério dentro da igreja. Não. Daniel nem igreja tinha, não é que ele era desigrejado. Mas
aonde ele foi levado como escravo, se tornou uma terra, e olha só o que vai dizer aqui no final. Versículo 25. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Por quê? Porque ele tinha acesso à presença de Deus. E soube desfrutar disso e receber de Deus tudo o que ele precisava para viver naquele ambiente em que ele viveu. Tudo que a gente mais precisa para a gente viver nesse ambiente que estamos é de Deus, gente. E os céus não estão fechados, 24 horas abertos. Mas é claro que a gente pode fechar os céus. Vivendo no pecado, é claro que não tem jeito. Mas, se nós vivermos no Senhor, os céus estão abertos para nos abençoar. E nesse tempo que para muitos é difícil, para nós pode ser um tempo glorioso, para a gente testemunhar às pessoas que existe um Deus vivo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Depois de hoje eu sei que você vai sair daqui e vai orar umas 10 horas seguidas. Não vai nem querer jantar hoje. Mas amém.